Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos às Palavras que Edificam. Hoje eu quero compartilhar com você um tema muito interessante. A Palavra de Deus vai nos falar acerca de muitos assuntos e alguns assuntos chamam a atenção de maneira especial. Eu quero que você acompanhe comigo, se você tiver como, a leitura de um texto da Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 24. Diz assim: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos e se repartem. A aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Que interessante essas comparações que Salomão faz a respeito da vida animal, buscando na vida animal lições de sabedoria. Eu acredito que você conhece aquela famosa história, que é uma história infantil, um conto infantil, a história de Aladim. Nessa história, o personagem principal encontra uma lâmpada mágica e quando ele esfrega essa lâmpada, sai de dentro dessa lâmpada um gênio. E o gênio dá a ele o direito de fazer 3 pedidos. E é interessante que todos nós gostaríamos, pelo menos eu quando assistia essa história, todos nós gostaríamos de estar no lugar de Aladim, para ter o direito de fazer 3 pedidos de coisas que para nós são impossíveis. Pois bem, na Bíblia nós encontramos um personagem que teve uma oportunidade muito parecida com a oportunidade que Aladim teve diante do gênio da lâmpada. É o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 1, de 1 a 12. Diz a palavra de Deus: Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, e aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaliel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu ali ele sobre o altar 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão, e olha que interessante o que Deus diz para ele: pede-me o que quiseres que eu te dê. Então Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este teu povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti a sabedoria e o conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Como você se comportaria se você tivesse essa oportunidade? Com certeza,
você poderia pedir alguma dessas coisas que Salomão não pediu. É bem provável que a gente talvez pedisse riqueza, talvez pedisse bens, talvez pedisse fama. Qualquer um de nós talvez teria escolhido uma outra coisa, mas o muito interessante é que Salomão pediu sabedoria. E a sabedoria que Deus concedeu a Salomão fez com que ele conseguisse não apenas governar bem o povo de Israel. Segundo a história bíblica, esta foi a época áurea de Israel. Era uma época de tamanha riqueza que, segundo os relatos bíblicos, a prata era como pedra nas ruas em Jerusalém. Salomão pediu sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria de forma extraordinária. Ele foi também inspirado pelo Espírito Santo para pregar, para ensinar e para julgar o povo. Além disso, ele conseguiu também, inspirado pelo Espírito Santo, escrever livros bíblicos. Salomão escreveu o livro que é chamado de Cantares ou Cânticos. Ele escreveu o livro de Provérbios, que é este do qual nós lemos o texto, e também escreveu o livro de Eclesiastes. Obviamente que os provérbios não foram escritos todos por Salomão, mas a maioria dos provérbios foram escritos por ele. Então, eu gostaria de, com esta base, chamar você para as lições de sabedoria que Salomão conseguiu capturar entre insetos e animais. 4 lições de sabedoria. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, então nós vamos descobrir estas 4 lições importantíssimas e eu gostaria de compartilhá-la com você. A primeira lição, a lição das formigas. O texto que nós lemos no verso 25 diz assim: as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. A formiga é um exemplo usado em outros textos, inclusive por Salomão. Por exemplo, ele diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso destaca uma qualidade das formigas que, apesar de serem insetos aparentemente insignificantes, elas têm a capacidade de ser providentes. Elas providenciam, elas são precavidas. Elas conseguem ajuntar comida na época certa, porque quando chega o inverno, elas não têm como trabalhar. E é muito interessante a gente observar esta cautela antecipada que as formigas têm. Elas nos ensinam a sermos previdentes. Tem muita gente, querido, que infelizmente não consegue ter essa capacidade. Ao contrário, são pessoas que desperdiçam os seus recursos de forma pródiga, de forma inconsequente. E quando chega um momento difícil de suas vidas, muitas vezes a pessoa entra em pânico porque desperdiçou a oportunidade de ser previdente. É muito importante nós aprendermos esta lição com as formigas. Nós encontramos um outro exemplo na palavra de Deus, a história de José, quando o faraó tem aquela visão, aquele sonho-visão, onde ele vê 7 vacas gordas que são devoradas por 7 vacas magras às beiras do Nilo, ou às margens do Nilo, e 7 espigas gordas que são devoradas por 7 espigas magras. Deus concede a José a capacidade de interpretar este sonho. E quando José interpreta este sonho, a interpretação era que viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de escassez. Então, José diz ao faraó: é importante que você nomeie alguém que possa, durante estes 7 anos de fartura, economizar, para que quando vierem os 7 anos de escassez, não haja falta de alimento no Egito. É tão interessante perceber que este é um princípio que Deus quer nos ensinar, que nós aprendamos a ser precavidos e que a gente saiba gerenciar os nossos recursos. Por exemplo, este momento que nós estamos vivendo agora é um momento assim. Quem não teve a capacidade de ser precavido no sentido de alguma maneira, economizar, o que é muito difícil, mas é possível se você gerenciar bem a sua vida financeira.
Quem não teve a sabedoria de gerenciar bem, agora está em aperto. Então veja que lição importante, que lição sábia estes insetos que parecem insignificantes nos dão. A lição de sermos precavidos, de sermos previdentes, de guardarmos no tempo bom, para que quando chegar o tempo mau, a gente consiga ter suprimentos. Essa é a primeira lição de sabedoria. A segunda lição é a lição dos coelhos. O texto, no versículo 26, diz: os coelhos são um povo débil, um povo fraco, contudo fazem a sua casa nas rochas. O que é que os coelhos nos ensinam, mesmo sendo animais irracionais? Agem pelo instinto, mas eles procuram um lugar de segurança. O Senhor Jesus, concluindo o Sermão da Montanha, ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam serão comparados ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, assopraram ventos, vieram chuvas e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, ao homem tolo, que construiu a sua casa na areia. A mesma chuva, os mesmos ventos e os mesmos rios vieram contra esta casa. Qual foi a diferença? Esta casa caiu porque ela não estava construída sobre a rocha. Então a sabedoria dos coelhos é buscar um lugar de segurança. E o nosso lugar de segurança está em obedecer a palavra de Deus. Quando você obedece a palavra de Deus, você também está fazendo como os coelhos. Você está buscando um lugar de segurança, onde a sua vida estará protegida das intempéries do tempo, da vida e das circunstâncias. Ter a nossa vida edificada sobre a palavra de Deus nos traz a segurança para vivermos uma vida tranquila, feliz e abençoada. Essa é a segunda lição. Será que você tem construído a sua vida nas palavras de Cristo? Será que você tem obedecido essas palavras? Vamos para a terceira lição? A terceira lição é a lição dos gafanhotos. Diz o versículo 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo, todos saem e em bando se repartem. Qual é a lição que os gafanhotos passam? Qual é a lição de sabedoria? Eles não têm rei, eles não têm líder, mas eles têm unidade. Nós encontramos alguns exemplos na palavra de Deus que falam sobre gafanhotos, sobre pragas de gafanhotos. Por exemplo, quando o povo de Israel está para sair do Egito. Ninguém lidera os gafanhotos, entretanto eles conseguem se mover de forma unânime. A palavra de Deus nos ensina que a unidade, querido, é o segredo da vitória. Segundo um ditado muito interessante que eu ouvi, diz que sozinho você vai mais rápido, mas em unidade, em grupo, você vai mais longe. É muito importante nós entendermos que a unidade é uma força poderosa. E quem é que nos ensina essa lição? Salomão nos diz. Os gafanhotos nos ensinam esta lição. A palavra de Deus, por exemplo, nos relata que logo no início da história da humanidade, Deus vê que os homens estavam construindo uma torre, a história da famosa Torre de Babel. E Deus diz, relatado no livro de Gênesis, agora já não haverá mais empecilho para o que essas pessoas intentarem fazer, porque eles têm uma mesma língua e um mesmo propósito. Isso se chama unidade. Essa é a força, você na sua casa, você com a sua família, no seu trabalho, na igreja. Nós precisamos aprender a terceira lição, que é a lição da unidade. E a quarta lição, querido, é a lição das aranhas ou lagartixas. A palavra no original, que pode ser traduzida tanto por aranha como por lagartixa, é geco. Eu prefiro olhar para as lagartixas, não porque as aranhas também não tenham sua sabedoria, mas o interessante
é que quando nós olhamos para a lagartixa, nós vemos a utilidade. Algumas pessoas têm muito medo de lagartixa. Entretanto, são animais extremamente úteis, porque eles comem outros insetos que podem ser venenosos, como aranhas e outros insetos. E o interessante é que aqui o texto diz assim: a aranha ou a lagartixa se apanha com as mãos, mas ela está nos passos dos reis. O que isso nos ensina? Duas coisas. Existem duas lições de sabedoria nesta quarta, que é, primeiro, a ousadia. A palavra de Deus diz que nós não temos espírito de covardia, mas de ousadia no Senhor. Muitas vezes a pessoa se vê incapacitada de seguir na direção de sua vida, porque ela não consegue ser ousada, ela não consegue tomar decisões ousadas. E obviamente que nós não estamos dizendo de atrevimento, mas pela fé nós podemos ser ousados. E além disso, a segunda da quarta, vamos dividir a quarta lição em duas, deste animal, a lagartixa, é a utilidade. Então, a lagartixa, além de ser ousada, porque ela está no palácio do rei, ela também é útil, ainda que seja um animal tão insignificante e às vezes até mesmo temido. Que interessante, a palavra de Deus nos ensina que até mesmo a lagartixa nos ensina ousadia e utilidade. Nós ao mesmo tempo precisamos ser ousados, porque caminhamos em fé e vivendo por fé, nós devemos ser ousados. Mas aprendemos também a ser úteis em qualquer lugar. E olha que interessante, quem é útil em todo lugar vai ser útil no palácio do rei. Possam te abençoar. Que essas 4 lições possam te abençoar. É muito interessante que a gente olhe para a palavra de Deus e peça que o Espírito Santo nos dê sabedoria para entender. A mesma forma como Salomão se dirigiu a Deus pedindo sabedoria, nós devemos usar também no nosso dia a dia. Que Deus nos conceda sabedoria, a sabedoria que vem dele. E olhando para estas lições bíblicas, que Deus te conceda sabedoria. Será que você quer seguir na sua vida esta direção? A direção da sabedoria de Deus? Tomara que você tenha aprendido através destes 4 animais que aparentemente insignificantes, a formiga, o coelho, o gafanhoto e a aranha ou a lagartixa. Nós preferimos a lagartixa. Interessante que quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus concedeu a ele muito mais. Não foi apenas a sabedoria. Ele foi muito além de Aladim, que conseguiu apenas 3 desejos. Deus falou assim: porque você me pediu, Salomão, sabedoria e conhecimento para conduzir e julgar o meu povo, eu também vou te dar riquezas, eu também vou te dar glória, eu vou te dar fama, eu vou te dar vitória sobre os seus inimigos. E foi isso que Deus concedeu a Salomão. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, os resultados são extraordinários. Querido, que Deus te conceda esta sabedoria. Amém? Até a próxima.